Bitcoin desde 2016, eu acho. E aí, o que eu fiz? Vamos diversificar, né? Aí eu lembro que eu tinha comprado 2 Bitcoins e eu mantive um Bitcoin e o outro Bitcoin. Aí pulverizei, não sei o quê. Hoje eu tenho, nessa carteira lá nos Estados Unidos, eu tenho 1 Bitcoin. Porque o resto... Tudo virou pó. Não virou pó, mas assim, fiz uns trades, não sei o que, se eu tivesse deixado Bitcoin lá. E aí eu parei de comprar Bitcoin, já tem bastante tempo, e passei a comprar ETF de Bitcoin, que aqui no Brasil é muito mais fácil, né? Você tem o QBTC11 aí. Você prefere a praticidade do que precisar comprar, armazenar, então... Falando de Bitcoin, que é um tema que é bem interessante, eu não considero investimento moeda, né? Moeda pra mim é trade. Você compra barato pra vender caro. Não paga dividendo, é só reserva de valor e valorização. Você não tem muito o que esperar além disso, né? Você vai, como é que... Não é uma empresa que reinveste parte dos lucros para crescer. Sim, não é um negócio. Assim, não é um negócio, é uma moeda. O dólar é a mesma coisa, o euro é a mesma coisa. Então, você tem que comprar, você tem que guardar, você tem que gerir. E dá um trabalho, que você vai ser hackeado, a tal wallet, aí você, cara, vai comprar uma Ledger para guardar. No fim das contas, o que você... Assim, a maioria das pessoas, não todas, mas a maioria, quer o quê? Ver valorizar. Que é o que eu quero. Eu não pretendo usar o Bitcoin para comprar comida, para viajar o mundo, porque é uma parcela também pequena do meu patrimônio. Então, se eu pegasse, vendesse tudo, botasse em Bitcoin e virasse um nômade digital, de repente até funcionaria. Mas eu sou casado, tenho 2 filhas, não dá para dar o louco aí e fazer essas coisas. Então, para mim, o Bitcoin é um ativo que vai valorizar. Se a única coisa que eu quero dele é valorização, cara, eu compro um ETF de Bitcoin, que eu não tenho que me preocupar onde que ele vai estar guardado, eu não pago corretagem, eu compro e vendo, não pago corretagem, o lucro e prejuízo eu consigo abater de ações de outros ETFs, das operações tudo que eu faço com derivativos, eu não preciso me preocupar com imposto de renda, tá tudo junto lá, cara, assim, pra minha realidade, aí é aquilo que eu falo, é sempre muito pessoal, não faz muito sentido eu ficar me preocupando, vou comprar o Bitcoin porque eu vou e comprar diretamente. Eu compro o ETF que vai ter exposição, vai refletir a alta e baixa e tá tudo bem. Vai me entregar o que eu espero dele, que é valorização a longo prazo. E principalmente agora que saiu os ETFs lá fora também, muitos gestores estão colocando uma porcentagem do portfólio em Bitcoin dessa forma porque não tem toda essa burocracia e essa dificuldade de comprar, armazenar. Ele não faria isso, um fundo de investimento não vai fazer. Pensa num gestor... Tá, tudo bem, ele até investe em renda variável, compra ações, que é algo conhecido. E nos Estados Unidos o mercado de ETF é absurdamente grande, né? É gigantesco. Ele também está acostumado a comprar ETF. Aí você fala, não, você vai comprar Bitcoin, mas aí você vai armazenar aqui, e aí você vai ter que ter um sistema de TI, porque o hacker pode, porque você vai ter um volume grande de Bitcoin. O cara não vai várias fazer. Pessoas vão ter que ter uma parte da senha, porque uma pessoa só não pode ter acesso a tudo, porque senão vai sumir com um risco maior ainda. Da galera que investiu. Aí você cria várias camadas de segurança e você cria uma complexidade tão grande que o cara não vai fazer. Agora, se você tem um ETF, o cara, é comprar um ETF. Home broker comprou um ETF, botou lá no robô, comprou um ETF, como ele compra um ETF de qualquer coisa na bolsa. Então, para gestores, é um veículo extremamente fácil. Aqui no Brasil, a mesma coisa. O gestor pode simplesmente comprar um ETF, ponto. E ele está se expondo ao Bitcoin, ao Ethereum, a uma cesta de moedas. Aqui a gente tem o Hash 11, que é mais ou menos 60% Bitcoin, 30% Ethereum, os outros 10% é Stellar, Ripple, outras moedinhas que eu gosto, que eu tenho todas elas, mas Ripple, Stellar, se você olhar, tá meio quase que morreu, né? É que a cada ciclo de alta troca a narrativa e os outros projetos acabam ficando para trás, muitos deles, né? Só Ethereum e Bitcoin que você tem aí um histórico maior. Um histórico interessante. A rede da Ethereum é uma rede muito utilizada por outras tokens, moedas, projetos, um monte de coisa. E o Bitcoin é o Bitcoin, né? E a gente tem nele a moeda mais forte. Eu gosto, mas faria uma carteira só de altcoins lá, não sei. A minha experiência é de que você tem que ficar
apostando mais do que tendo uma racionalidade quando você foge aí de Bitcoin, de Ethereum. Mas acaba sendo isso mesmo, porque tem muito projeto que não entregou nada ou quase nada e vale a história era centenas ótima. de milhões e do nada não vale mais nada. A história era ótima, mas não entregou nada, queimou dinheiro, não sei o que, aquilo ali era só uma aposta. Mas você não vê que, por exemplo, para um país que, sei lá, tem um governo muito autoritário ou tá em algum conflito, a pessoa ter uma parte em Bitcoin realmente armazenando, porque é aquilo, a pessoa armazenou da maneira correta, tem a palavra-chave, somente com o que ela tem na cabeça dela, se ela decorou as palavras, ela pode ir pra qualquer lugar e tem um dinheiro pra recomeçar. Aí é o que eu falei, na minha realidade não faz sentido, porque eu não seria o nômade digital, eu tenho família, tenho estrutura, tenho negócio, tenho um monte de coisa, aqui não seria esse nômade digital. Mas para alguém que precisa fugir do país por conta de guerra, de conflito, de não sei o quê, é uma maneira de você ter dinheiro ali na sua mão, na sua posse, um dinheiro com uma maior valorização do que a própria moeda, que num lugar como esse estaria extremamente desvalorizada. E ela não precisa de nada ainda, ela não vai estar saindo com nada na mão, nada nos bolsos, ela tá saindo o que durante muito tempo para mim foi um problema. Eu levei muito tempo, alguns anos, para começar a investir em Bitcoin, para começar a comprar Bitcoin. Fui fazer isso lá em 2016, 2017. Porque no Banco do Brasil, eu tinha certificação de combate à lavagem de dinheiro. Então, eu entendo os mecanismos de combate à lavagem de dinheiro e como as pessoas fazem para lavar dinheiro. Até porque a gente tinha que filtrar lá todas as operações suspeitas, mandar, na época era o COAF, Polícia Federal, eles acionavam e coisa e tal. E eu cheguei a pegar alguns casos assim, que para mim tinha clara característica de lavagem de dinheiro, né? Você olhava, não tinha nenhuma justificativa daquele dinheiro transacionando na conta, o próprio cliente não conseguia explicar, e aí eu tenho esse conhecimento de combate à lavagem de dinheiro. E aí quando eu olhei o Bitcoin, eu falei, cara, isso é uma ferramenta de lavagem de dinheiro, porque a pessoa pode simplesmente sumir, bota o dinheiro que ela quiser nisso aí e depois como é que você vai rastrear. Até hoje já melhorou muito. O Bitcoin, ele é rastreável, né? Existem outras moedas que já não são, mas o Bitcoin, ele é rastreável. Só que mesmo assim, hoje em dia, a justiça tem muita dificuldade. É que é aquilo, você identifica o endereço da carteira, mas você não sabe de quem é a carteira. Esse é o ponto. Então tem que ter uma movimentação que o cara vai transformar esses Bitcoins em dólares pra depois transformar em reais pra conseguir identificar uma pessoa. Agora, se pegou de uma carteira X pra carteira Y, e aí, né? Vai continuar nessa de X, Y e vai. E o problema é que, assim, para essas pessoas é um problema porque você não vai conseguir usar o dinheiro nunca, né? Sim. Vai ter que sempre ficar meio que no submundo. Nunca, se for um dinheiro relevante, nunca vai comprar nada, né? Vai comprar uma casa, um carro, de onde que veio esse dinheiro? Então, só se realmente sair do país e... Não, mesmo no outro país, os países, eles têm regras, né? É muito difícil você estar num país que não tem regra nenhuma, que você pode usar dinheiro ilegal para fazer qualquer coisa. Mas eu tive muito receio, muito preconceito com Bitcoin durante muito tempo por conta disso. Só que aí eu entendi que ele é uma moeda. E aí você as pessoas cometem crimes com o dólar, com o real, com o Bitcoin, com qualquer coisa. Não é a moeda o problema é quem está cometendo o crime. E a partir daí eu comecei a comprar Bitcoin, mas era uma época que ele custava 12 mil, 18 mil reais. Não era nem dólares, era reais, sei lá, era $1.000, $2.000. E aí depois eu parei de comprar porque ele começou a crescer muito. E aí começou a ficar muito grande. Eu falei, não, vou aportar em outras coisas. Eu só passei a aportar novamente depois que ele tomou uma proporção menor no meu patrimônio, porque eu fui construindo mais patrimônio, mais coisa. Eu não cheguei a 1 milhão ainda, mas eu acho que estou próximo de ter 1 milhão em Bitcoin e quero ter um pouco mais, mas não é algo relevante.